Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Jó. Hoje vamos ler do capítulo 34 ao capítulo 37. Vamos lá? Pegue sua Bíblia aí para acompanhar. Capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso na minha ferida e incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse: De nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache o segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus lhe procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e se o homem voltaria ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á um rei, ó Belial? Ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aqueles que não faz acepção de pessoa, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das tuas mãos. Eles, no momento, morreram, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhe como ímpios que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então se poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: Sofri, não pecais mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se diz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como há de ser recompensa, para que tu a desprezes. Fazei tu, pois, e não eu, a escolha que é. Logo que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, o varão sábio que me ouvir. Jó falou em ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos. Porque o seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós, bate as palavras e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus?
Porque disseste: de que serviria? Que proveito teria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as minhas altas nuvens, que estão mais altas do que eu. Se pecares, que efetuarás contra ele? E as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria o filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, clamam por causa do braço dos grandes, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamaram, porém, ele não respondeu. Ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, por que a sua ira ainda se não exerce? Nem grandemente considera a sua arrogância. Logo, Jó em vão abre a sua boca e em ciência multiplica palavras. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo está. É sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza. Grande e em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para o seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em breve e os seus anos em delícias. Seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a sua ira, e, amarrando-os, ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livre da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, e o juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspireis pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar? Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra os homens que contemplam. Todos os homens a veem, e os homens a enxergam de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular.
porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida sua voz não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e à sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem para que conheça todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as suas largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a correção ou para a sua terra ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tu tens notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul a calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fendido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contai-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se podem ver o sol, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os. O resplendor do ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que são sábios de coração. Concluímos assim a nossa leitura. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia e pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Eu peço, Pai, misericórdia. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.